com a tipologia sanguínea. Alimentação de acordo com a tipologia sanguínea. A gente tem material, apostila para cada tipo de sangue, né? Se a gente observar, lá atrás, o tipo O, por exemplo, ele só comia carne, né? E então desenvolveu um poder de digestão, poder digestivo, né? O ácido clorídrico aumentou e ficou muito assim potente. Então pode ver que hoje é o sangue mais forte do que os demais. Por quê? Porque ele se tornou resistente, capaz para poder ter essa digestão pesada, fazer essa digestão pesada, né? Ao longo, o homem, a população aumentou, depois descobriram que eles podiam plantar e ficar mais fixo no lugar, né? Hortaliça, grão, de modo geral. Tanto é que, depois que descobriram que eles começaram a ficar mais fixo e comer outro tipo de comida, além da carne, você vê que mudou o gene. Olha como que a alimentação tem um poder extraordinário. Mudou o gene. Então a partir de aí surgiu novos tipos de sangue. Sangue B, sangue AB, sangue A, enfim. Só que esses demais sangue que surgiram, eles são bem inferiores a nível de saúde, de estrutura, do que o O. São bem mais inferiores. Por exemplo, se você sentar com um cidadão sangue O e você é B ou AB, sentar num churrasco, por exemplo, para comer carne. Você comer um pedacinho, dois, para você comer um boi. E o sangue O vai longe. E você não dá conta. Eu sou B, por exemplo, não dou conta. Aliás, eu nem como carne. Muito raramente eu como carne. Quando eu vou num lugar diferente, ou um parente, enfim. Mas é muito esporádico. Esporádico assim, uma vez por ano, 2 vezes ao ano, e às vezes nem uma vez ao ano. Então assim, é uma escolha minha mesmo, por questão de saúde. Tá? Porque, por exemplo, se você for lá na floresta, ver lá os chimpanzés, eles vivem de 3 a 5 vezes mais que o homem. Olha que extraordinário isso. Eles têm consultório, eles têm atendimento médico, eles têm plano de saúde, eles tomam algum remédio, eles têm alguma academia, vão em algum salão de esporte, algum ginásio de esporte? Não. Pois é. Só come verde. Então, o biotipo do animal é parecido com o biotipo do homem. Só que o animal ele é obediente, ele permanece dentro do padrão da alimentação dele. Nós não. A gente diversificou muito, inventou muita moda. Por exemplo, leite. O leite, ele não é bem-vindo, principalmente hoje, né? Na verdade, nunca foi. O leite é bem-vindo quando é bebê. Para tudo que é bebê, o leite é bem-vindo, porque precisa do leite para crescer. Pode ver que uma vaca adulta não mama uma vaca adulta. Isso é uma coisa que você nunca vai ver. Pode até acontecer, mas é muito raramente de acontecer. E o homem não. O homem ele é o único ser adulto que quer beber leite. E é uma coisa desnecessária. Sem contar que, por exemplo, eu sou do sangue B. Então o sangue B é o único sangue que tem a mesma substância que o leite tem, chamada digalactosamina. Só que não é viável, porque, por exemplo, há uma discrepância a nível de qualidade. Você vê que o leite animal ele tem 140 mil Dalton e o leite humano tem 150 mil Dalton. Olha a discrepância aí. Então, não há necessidade de tomar o leite, porque o leite que traz o cálcio, que é essa ideia que a gente tem, ele precisa de 2 braços, 2 mãozinhas para carregar ele, levar até o osso e fixar. Uma carrega, o outro é o agente fixador, por exemplo, as vitaminas e o magnésio, que vai fixar lá. A vitamina é o agente, é o GPS que guia, e o magnésio vai fixar. Então o leite não tem isso daí, o leite do bovino, né? Não tem isso. E nem o humano também tem, entendeu? Agora, a gente adquire isso através de outros alimentos. E isso que eu estou dizendo aqui é uma questão para observação. Se você passou da meia idade, é de extrema importância acompanhar a sua saúde, porque o corpo, eu sempre falo isso nos meus vídeos, o corpo não tem a mesma capacidade de defesa. É por isso que agora vai envelhecer, adoecer e falecer. Por quê? Porque não tem mais a defesa. Então por isso que chegou na meia idade, porque agora o que subiu agora desce. Simples assim. Então, necessariamente, nós não precisamos descer doente e viver até morrer doente. Mas é por causa da alimentação. Se eu mudo a minha alimentação, eu vou descer, envelhecer e morrer, claro. Mas saudável? Olha que diferente. Quanta gente não está na cama hoje, acamado, precisando de outro, na cadeira de roda, precisando de outro para dar banho. E poucos chegam no final da sua vida andando, saudável, cai e morre, ou amanhece morto. Olha que delícia. Fazer essa passagem saudável. Morrer saudável. Não é interessante? Então a medicina ayurvédica diz, com a alimentação errada, o médico
Não vai resolver muito, é desnecessário, porque ele vai ficar dando remédio, mas você está comendo, continua comendo a mesma comida errada, então vai ficar remediando pro resto da vida, não vai ter solução. Na segunda frase da medicina ayurvédica diz: já com a alimentação correta, o médico se faz necessário. Por quê? Porque se você tiver com a alimentação correta, não vai ficar nem doente. Então olha que interessante. Mas isso é complicado, porque como eu vou me alimentar correto se eu não tenho um conhecimento, se eu não sei o que é correto? Então, por exemplo, nós temos aqui um material, Espaço Terapêutico, que é a revista genômica da tipologia sanguínea, toda colorida e tal, e ela traz, né, a informação a respeito de cada sangue, né, especificamente. Hoje é um paradigma na sociedade, né? Devo comer carne, não devo comer carne. Bom, vamos lá. Nós temos aqui nesse gráfico o comportamento, né, que é uma categoria, o animal carnívoro, o animal vegetariano e o animal humano, que deveria ser vegetariano, né? Então, de acordo com a tipologia que nós temos, então, a transpiração. Bom, tratando do animal carnívoro, ele transpira pela língua, o animal vegetariano pela pele, o homem pela pele. Na categoria beber água, o animal carnívoro, ele bebe água através da língua, ele também sua pela língua, né? O animal vegetariano, ele suga, né, a água. E o homem, por sua vez, também, com os lábios, né, ele suga a água, né? E o animal carnívoro é diferente, ele puxa com a língua. Na parte de dentição, nós temos aí o animal carnívoro, ele tem o dente curvo, forte, muito resistente e longo na parte da estrutura, na raiz, é bem assim resistente, porque ele tem a sua propriedade específica, é peculiar para pegar, né, como a sua presa ali, pegar e rasgar. Tanto é que ele não mastiga, ele quase que engole praticamente bocados grandes, né? Enquanto que o animal vegetariano é diferente, ele tem o dente curto, externo, e o interno, que seria a raiz, a estrutura, também é curto. Tanto que se ele fosse rasgar, prender, pegar uma presa, o dente iria embora junto com a presa, porque não dá para fixar, não dá para rasgar. Porque o dente é curto e seria fraco, insuficiente para isso. Então sim, o animal vegetariano e o humano é parecido, né? Tem dente curto e estrutura curta. Na parte de saliva, a saliva do animal carnívoro, ela é ácida justamente para ajudar na digestão, né? E quanto ao animal vegetariano, a saliva dele é alcalina e o homem, por sua vez, também é alcalino. Quem é alcalino? O suco gástrico é 20 vezes maior no animal carnívoro. No entanto, no animal vegetariano e no humano, é 20 vezes menor. A parte do intestino do animal carnívoro é curto e liso. Tanto que na parte do peito a gente pode notar que tem uma sobressalência, ele é elevado, né? E nós no mundo veterinário chamamos de vazio, na parte do próximo ao reto, né? A saída, ele levanta assim, ele não tem barriga, ele é quase que seco, né? Justamente porque não tem aquele intestino longo, não tem a vilosidade, é liso, então tem uma digestão mais rápida, justamente oposto ao animal vegetariano, que tem um intestino longo, assim como o homem, e tem vilosidades. E o que é vilosidade? Vou estar mostrando no gráfico aqui para vocês a parte de vilosidade e os dentes do animal carnívoro, a diferença entre o dente humano. Então a vilosidade é nada mais, que depois eu vou estar mostrando aqui no gráfico, está aqui no computador, umas torrezinhas assim, né? Que serve para quê? Para absorver mais o alimento, né? E no entanto, se o ser humano ou o animal carnívoro, o animal vegetariano comer carne, o que acontece? Vai juntar nessa velocidade, nesses montinhos, nessas curvinhas que tem. Vai juntar ali, o que vai acontecer? Vai sujar o intestino e futuramente vai estar acidificando o sangue, né? Porque tudo que suja o intestino, isso recorre ao sangue. E o ser humano passa a ter um estresse oxidativo, não resta dúvida.